Reassume no dia 2 de janeiro. Até lá, muita água vai rolar. A gente está acompanhando aí os imbrólios do mundo do Mercadão da Bola. Dedê, o Corinthians de olho em muitos gringos. Como é que você avalia isso, pensando já para 2024? Os times do futebol brasileiro, eu acho que o Corinthians é o que mais, dos grandes, dos principais, é o time que mais vai sofrer para remontar, para fazer uma reformulação. A matéria falou ali da busca pelos gringos, equilibrar a questão financeira, porque a saúde financeira do Corinthians já há algum tempo ela não é saudável. Vários jogadores saíram, Juliano, Gil, por exemplo, era um dos líderes desse elenco, Renato Augusto no meio de campo também, um dos líderes desse elenco do Corinthians. O Corinthians vai ter dificuldade em remontar, a gente tem falado muito nesses últimos dias, após o término do Campeonato Brasileiro, Kalinka, sobre essa reformulação e saída de jogadores. Isso já aconteceu, né? Alguns jogadores já saíram. Agora, como que o Corinthians vai repor essas peças? Eu acho que do mesmo nível o Corinthians não vai conseguir encontrar no mercado. Então, acho que o maior desafio do Augusto nesse princípio, e tudo indica que dia 2 ele vai anunciar algumas contratações, aí a gente vai saber mais ou menos o que esperar, pelo menos no primeiro semestre do Corinthians. Falo em 10, 12 atletas, né? E no dia 2 parece que vem um pacote já para a torcida. Tá todo mundo de olho. Agora, você falou de jogadores que deixaram o clube. Talvez é uma tentativa também de deixar o time mais novo. Vamos colocar aqui, ó, a idade dos jogadores, esses gringos, né? Sim. O Leonardo Godoy, por exemplo, ele tem 28 anos. O Félix Torres, um zagueiro com 26 anos. Talvez seja para deixar o elenco mais leve, mais jovem? Mais jovem, e também eu acho que diminuir um pouco a folha salarial. Gil ganhava muito bem, Renato Augusto nem se fala, apesar da idade, o Renato Augusto está muito próximo, por exemplo, de fechar com o Fluminense. O Fluminense tem um time também, é um dos times mais experientes, né, desse futebol brasileiro. Então a chegada, por exemplo, de um zagueiro mais jovem, além dessa contratação, se caso se concretizar, também tem uma perspectiva de venda futura, né? Então, quando você traz um jogador que tem uma idade mais avançada, você perde um pouco dessa esperança de fazer dinheiro com ele mais para uma futura venda. Agora, quando você traz um jogador com essa idade, de 26 anos, há uma perspectiva, apesar de eu achar que também já é uma idade mais avançada para uma possível transferência. Mas o Corinthians precisa se mexer, não dá também para ficar fazendo só montando ou reformando o elenco só com jogadores muito jovens, até porque o Corinthians é uma pressão muito grande de jogar lá. Diego Palacios, lateral esquerdo, a gente sabe que é muito complicado encontrar laterais. Tem o Fábio que se aposentou, Sim. Então precisa para essa posição, né? Ele está livre no mercado, o que já é muito bacana para o Corinthians ficar de olho. Agora, ele passou pelo Equador, pela Holanda e ele chegou a jogar pela seleção equatoriana. É um cara que tem muita experiência, mas que no momento está sem clube nenhum. Difícil colocar isso, né? Equilibrar tudo isso. Sim, equilibrar, e aí tem uma questão também de adaptação. O Corinthians não tem muito tempo, ou não dá muito tempo para esse tipo de situação. A cobrança vai ser muito grande. Eu falei aqui agora há pouco do que a gente pode esperar depois de algumas contratações, quando elas forem anunciadas. A gente vai esperar, vamos fazer uma análise melhor em cima do que o Corinthians pode fazer no primeiro semestre. A lateral esquerda era uma posição carente, né? O Bidu normalmente alternava ali com o Fábio Santos. Fábio Santos anunciou aí a aposentadoria, então precisa contratar mais um jogador. O Corinthians com certeza está monitorando para essa posição jogadores no mercado. Boa, Dedê. Bruno Mendes, da zaga, já foi para a Espanha. Granada. Agora vai ser apresentado no Granada. Eu quero te perguntar, você sabe mais alguma coisa a respeito do Moscardo? Cara, o Moscardo estava próximo de ir para o Chelsea. A primeira oferta que o Moscardo acabou recebendo era do futebol inglês, do Chelsea. Lá no meio do ano, em agosto. Lá no meio do ano. E eu tinha, enfim, conheço algumas pessoas que estão ao lado do Moscardo, eles tinham me falado e tal. Eu nem quis falar no ar, porque às vezes as pessoas falam só para dar uma valorizada. Eu falei, vou esperar. E aí saiu uma notícia realmente do Moscardo, agora veio essa do Paris Saint-Germain. Assim, duas situações. Primeiro, uma pena, né? O futebol brasileiro continua revelando jogadores e continua liberando esses jogadores cedo. Mas os jogadores querem ir para fora também, né, Dedê? Tem a vontade. Querem viver essa experiência de jogar no futebol europeu, e o clube, pela situação financeira, também não tem força para segurar esses jovens jogadores que surgem. A gente pode falar aí de alguns, o Endrick, por exemplo, que já foi vendido, o Vitor Roque, que a gente já mostrou ali na matéria se apresentando lá no Barcelona, e agora a vez do Moscardo. O Moscardo é um jogador que jogou muito
pouco com o Corinthians. O Vanderlei, que deu oportunidade para ele, é um jogador promissor, de repente, num futuro até pode jogar pela seleção brasileira, mas infelizmente, né, felizmente para o jogador, para o staff e tudo mais, mas para o futebol brasileiro é mais uma joia que a gente vê se despedindo muito cedo do futebol brasileiro. Agora, Gabriel Moscardo, 18 anos. O Beraldo do São Paulo está indo para lá também. Beraldo. Esses jogadores teriam espaço, Dedê? Porque agora o negócio tem que se mexer, tem que jogar. Como é que funciona? Deixar o Brasil também sem essa garantia de que vai jogar lá fora, né? A mesma situação que eu falei, por exemplo, dos estrangeiros que o Corinthians está monitorando, né, para trazer para o futebol brasileiro, existe esse período de adaptação, serve também para os brasileiros que jogam lá. Eu falo até com propriedade. Eu sempre falo nas minhas entrevistas, né? 2 anos eu demorei para me adaptar ao futebol espanhol. Então, falando do Moscardo, falando do Beraldo, jogadores jovens, indo para o mercado europeu, tem o europeu, acho que diferente de nós brasileiros, do futebol especificamente, os europeus têm um pouquinho mais de paciência com essa adaptação. A gente já começa a cobrar muito cedo os jogadores que chegam aqui no futebol brasileiro.